Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bose Treinamentos e nessa videoaula vamos estudar os operadores aritméticos no Visual Basic 2010.NET. Bom, caso você precise fazer cálculos nos seus programinhas, e provavelmente precisará, você irá utilizar operadores aritméticos. Tá, os operadores aritméticos que você vai encontrar no Visual Basic são esses que vocês veem nessa tabelinha. Temos aqui do lado esquerdo a operação e do lado direito o operador que você vai utilizar. Então, para adição, sinal de mais; para subtração, sinal de menos; para multiplicação, o asterisco; para divisão flutuante, essa barra, tá? A barra de divisão comum. Divisão flutuante significa divisão que tem casas depois da vírgula, divisão decimal. Divisão inteira, a barra invertida. Tá? Para calcular o módulo, você usa a palavra mod. No Visual Basic você utiliza a palavra mod. E para exponenciação você pode utilizar o acento circunflexo. Então esses aqui são os operadores que você utiliza no Visual Basic. Tá? É bem simples, é só seguir lá o nosso curso de lógica de programação que tem uma explicação bem detalhada de como usar operadores aritméticos. Tá? Bom, quando você vai usar o operador aritmético, você também precisa prestar atenção na precedência dos operadores. Tá? Existe uma precedência natural, matemática, dos operadores quando você escreve uma expressão aritmética. E a precedência é essa que aparece na tela. Tá? Primeiro são avaliados os itens que estão entre parênteses, sempre. Tá? Então, quando você quiser dar uma precedência maior para um determinado cálculo dentro de uma expressão, coloque-o entre parênteses. Depois vem a exponenciação. Depois, operadores de sinal. Tá? Positivo e negativo. Aqui não está somando nem subtraindo. Está alterando o sinal do número, positivo ou negativo. Geralmente é o negativo que a gente utiliza. Tá? Depois, multiplicação e divisão. Depois, a divisão inteira. Depois, módulo. E no finalzinho, depois de ter executado tudo, é que vem adição e subtração, sempre avaliados por último. Legal? Então, essa é a precedência dos operadores. A mais alta precedência você dá colocando a expressão entre parênteses. Então, por exemplo, num cálculo, se eu quiser que a adição ou subtração sejam executados antes da exponenciação ou da multiplicação, eu coloco a adição entre parênteses. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Temos aqui um exercício. Escreva um algoritmo que calcule a seguinte expressão. Então, veja uma expressão um pouco complexa. Ela tem divisão normal, ela tem multiplicação, tem exponenciação, tem módulo, soma e subtração. Tá? Então, eu quero escrever um algoritmo que calcule essa expressão inteira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar a expressão, tá? E vou colocar aqui dentro do Visual Basic na forma de um comentário. Então, lembra como é que é o comentário? Coloco uma aspa simples, coloco a informação. Tá? Então, eu vou criar um algoritmo que calcule isso aqui. Calcular a seguinte expressão. E a gente vai montar uma formulinha que faz esse cálculo. Então, vamos lá. Bom, o cálculo é bem simples. É só aplicar os números, não tem nenhuma variável sendo utilizada aqui. Lembrando que você poderia substituir todos os números aqui por variáveis. Né? Se você estivesse capturando esses números da entrada do teclado, você os armazenaria em variáveis e utilizaria as variáveis na hora de montar a expressão. Tá? Eu vou criar uma variável só para armazenar o resultado. Eu vou chamá-la de resultado. Resultado. Tá? Eu vou criar como tipo double, porque possivelmente o resultado dessa expressão pode ser um número com casas decimais. Tá? Então, resultado as double. E aí eu vou começar a inserir os valores. Tá? Então, resultado recebe. Aí eu vou seguir a orientação da própria expressão. Eu vou colocar parêntese e começo a passar os valores. 3 vezes 3, que multiplica 3 mais 6, fecho parêntese, divisão inteira, aliás, divisão normal nesse caso, abre parêntese, 1 mais 2, fecho parêntese, elevado a 3, fecho parêntese, tudo isso elevado, abre parêntese, a 5 menos 3, que é 2, né? E no final, mod 2. Tá aí a expressão. Veja que interessante, ele está reclamando que falta aqui alguma coisa
no final da minha declaração. Tá? O problema aqui é o seguinte, ele não reconheceu a palavra mod 2, porque para você utilizar esse cálculo, você precisa colocar espaços entre os itens, os números, os operadores, tá? Os valores numéricos. Então a gente vai colocando os espaços aqui. Isso torna mais legível também o seu programinha. Tá? Colocando espaços e espacinho no final. Tá? Agora a gente vai verificar se não falta nenhum parêntese. Abri 1, abri 2, abri 3 parênteses, abri 4. Fechei 1, fechei 2, fechei 3, fechei 4 parênteses. Então faltou colocar só o espacinho aqui depois do mod. Beleza, não temos mais nenhum erro agora. Tá? Então a expressão foi passada quase que literalmente, praticamente do jeito que foi escrito no exercício. Tá? Basta você dar os espaços entre os valores e os operadores. Lembrando que no lugar dos valores numéricos você poderia ter nomes de variáveis. Tá? O cálculo é realizado da mesma forma. E agora eu vou mandar exibir com console.writeLine o resultado. Então, o resultado do cálculo é... Vou usar o i comercial para concatenar a variável resultado. Beleza? Tá aí. Só mandar rodar e dá 1 esse cálculo. Tá? Belezinho. Dá 1 porque no finalzinho a gente fez um mod 2 e o mod ele traz o resto da divisão, né? E quando você divide o número por 2, o resto só pode ser 0 ou 1. O número é par ou ele é ímpar. Então o resultado vai ser 0 ou 1, no caso, deu 1. Beleza? Então, bastante simplesinho você passar um argumento qualquer, uma expressão qualquer para ser calculada no Visual Basic. Beleza? Vamos ver mais um exemplo, então? Vamos ver mais um exemplo aqui. Crie um algoritmo que encontre o delta de uma equação do segundo grau. Tá? A equação do segundo grau tem esse formato. ax² mais bx mais c igual a 0. O delta ele é calculado como b² menos 4 vezes a vezes c. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Esse exercício fica para você realizar aí no seu computador. Criar um algoritmo que encontre o delta dessa equação. Tá? E na próxima videoaula a gente vai resolver esse algoritmo. Tá? Você tenta resolver no seu computador, tenta calcular, exibir na tela o valor do delta de uma equação. Tenta fazer assim. Os valores serão inseridos via teclado. Então o usuário vai digitar esses valores. Ele vai escrever a expressão que ele quer. O programa captura os valores de A, B e C e faz o cálculo e retorna o delta. Na próxima videoaula a gente vem com a resolução. Tá? Aproveite enquanto isso também para se inscrever no nosso canal para não perder a próxima videoaula e para acessar o nosso site www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.